Boa tarde. Segue meu portfólio. Espero ser útil dentro dessa empresa naquilo que for preciso. Estou à disposição de todos aí. Boa tarde. Sabe, a gente costuma pensar na carreira como uma linha reta, né? Mas e se o caminho para o verdadeiro impacto for, na verdade, uma teia, toda complexa? A história do Fabrício Reis Amador mostra exatamente isso. É uma jornada poderosa construída não apesar dos desvios, mas olha só, por causa deles. Vamos lá, vamos desvendar como ele foi conectando todos esses pontos. E a nossa história começa aqui, com as palavras do próprio Fabrício. Essa frase, que parece tão simples, ela nos transporta lá para Belém do Pará, nos anos 80. É o ponto de partida de uma jornada que, sinceramente, ninguém podia prever. A base de tudo na vida do Fabrício é uma busca que não para, uma busca por conhecimento. Só que, como a gente vai ver, essa aprendizagem aconteceu tanto dentro da sala de aula, quanto e talvez principalmente fora dela. Olha só essa linha do tempo. Ela dá uma dimensão do tamanho dessa jornada. Começa lá nos anos 80, passa pelo turismo, pela veterinária, pelo ativismo social, até chegar hoje na educação. Reparem bem como o foco vai mudando a cada década. É justamente essa evolução que a gente vai explorar agora. Então, nessa fase da vida, o caminho do Fabrício se divide. Pensa em duas trilhas andando lado a lado, sabe? E as duas são igualmente importantes. De um lado, a formação acadêmica tradicional e do outro, o despertar para o ativismo. Vamos ver como uma coisa foi alimentando a outra. O começo da formação dele já diz muito. Turismo e medicina veterinária. Parecem áreas bem distantes, né? Mas isso já aponta para uma mente inquieta, uma pessoa interessada tanto em gente, em culturas, quanto no meio ambiente. E essa dualidade, acredite, vai ser a chave de tudo. E ao mesmo tempo que ele estava lá estudando, a verdadeira formação dele estava acontecendo nas ruas. O trabalho comunitário, o ativismo por justiça social, por questões ambientais, isso não era um hobby, não. Era como uma segunda faculdade, que foi moldando a visão do mundo dele de um jeito, nossa, decisivo. Toda jornada tem seus desvios, né? O que define o sucesso, muitas vezes, é como a gente lida com eles. E a próxima fase da história mostra exatamente isso. Como um obstáculo, algo que parecia ruim, se transformou na maior oportunidade para o Fabrício adquirir uma habilidade totalmente inesperada. E aqui é o ponto da virada, onde muita gente veria um fracasso. Interrompeu um curso. Ele viu uma janela, uma oportunidade, e em vez de ficar se lamentando, ele mergulhou de cabeça num aprendizado completamente novo, as línguas. E esse número, nossa, ele ilustra com perfeição a dedicação desse período. 5. Não é uma nem duas, são 5 línguas estrangeiras. E esse número não é só sobre aptidão para aprender idiomas, não. Ele representa disciplina, foco e, claro, uma expansão gigantesca do seu horizonte cultural e intelectual. E agora? Agora é a hora que todos aqueles fios que pareciam soltos começam a se amarrar. O turismo, o ativismo, as línguas, tudo isso começa a convergir para um destino final, a educação. A entrada dele na área de educação foi super metódica. Primeiro, um novo curso, logo depois, a experiência prática, na sala de aula como professor, que o fez até ajustar a rota da própria formação. E, por fim, a especialização. Percebe? Cada passo foi construído em cima do anterior, de forma bem consciente, bem focada, e o envolvimento dele em duas frentes. De um lado, a prática na rede municipal, que foi o que o motivou a concluir a licenciatura, e do outro, ele sempre manteve um pé no sistema de educação do Estado, participando de eventos, de processos seletivos desde 2017. É a combinação perfeita da prática com a teoria, não é? Então, aqui está o ponto crucial de tudo. Aquele ativismo ambiental, lá das décadas anteriores, não ficou esquecido de jeito nenhum. Aqui, ele se formaliza, vira uma qualificação profissional. É a conexão perfeita entre a paixão antiga e a carreira de agora. É o que une, finalmente, o ativista e o educador em uma só pessoa. Bom, então quem é o Fabrício hoje em dia? O resultado de todo esse caminho não é um especialista de uma caixinha só, sabe? É um profissional multifacetado, cuja força vem exatamente da soma de todas essas partes. Olha só estes papéis. Educador, especialista, defensor de causas, autor.
Nenhum deles surgiu do nada. Cada um é resultado direto daquela jornada toda que a gente viu. O ativismo sustenta o defensor, os estudos lá do veterinária dão base para o especialista ambiental e a paixão por aprender, bom, ela culmina no educador. Essa citação final, ela amarra tudo. Ela revela qual foi o fio condutor, o valor central que esteve presente em todas as fases da vida dele. A defesa da democracia, da liberdade e da igualdade. É o grande porquê por trás de todas as ações e de todas as escolhas de carreira. A lição da jornada do Fabrício é realmente poderosa. Uma carreira com propósito, com significado, não vem de um manual de instruções. Ela vem da coragem de seguir paixões diversas, de abraçar os desvios inesperados e, acima de tudo, de se manter fiel aos próprios valores. E tudo isso nos deixa com uma questão para a gente refletir. A história do Fabrício, que junta diploma formal com um ativismo na rua, aprendizado por conta própria e experiência prática, nos força a perguntar o que, afinal de contas, compõe uma educação de verdade, uma educação completa. A resposta talvez seja bem mais ampla do que a gente costuma imaginar.